Na aula passada com o professor Joelson, vimos como é a propagação e a troca de calor. Na propagação de calor pode acontecer através da condução, da convecção ou da irradiação. E na troca de calor, podemos ter o calor sensível, que a temperatura varia, né, sem mudar o estado. Já no calor latente, acontece o quê? A temperatura fica igualzinho, não varia, mas o estado já muda. Por exemplo, do gelo para a água ou vice-versa, com a mesma temperatura. Conhecemos o cálculo da capacidade térmica de um corpo. Na capacidade térmica, nós calculamos como? Você divide a quantidade de calor pela variação de temperatura, podendo cortar as variações, né? E daí vamos ter aquela multiplicação pequenininha entre a massa e o calor específico apenas. E estudamos as 3 fases da matéria. As fases da matéria, aonde vamos ter a fase sólida, aonde tem volume e forma. A líquida, aonde tem volume, mas não tem forma. E a gasosa, que não tem forma e não tem volume próprio. Ele ocupa todo o espaço. Uma boa aula. Iremos ver muito calor, né, Chico? É isso aí, professor. Vamos embora. Então vamos para a solução da dica de estudo? A dica de estudo, o enunciado, é um bloco de gelo de massa igual a 300 gramas encontre-se a 0 graus Celsius. Para que todo o gelo se derreta, obtendo água a 0 graus Celsius, são necessários 24.000 calorias. Determine o calor latente da fusão de gelo. Bom, foi dado a massa do corpo de 300 gramas, a quantidade de calor em calorias, 24.000. Calculando, né, a fórmula do calor latente de fusão é a quantidade de calor divididos pela massa. Substituindo então os valores 24.000 calorias, que é a quantidade de calor, divididos por 300, que é a massa. Fazendo os cálculos, a divisão, teremos 80 calorias por grama. Acertaram? Vamos continuar vendo a quantidade de calor latente, agora através de gráficos. Vamos ver um exercício, então, com gráficos. Vamos lá. O gráfico representa a quantidade de calor absorvida por um corpo de 5 gramas de massa, inicialmente líquido, em função da temperatura. Bom, aqui está o gráfico. Nós temos aqui na horizontal calorias, quantidade de calor, e na vertical nós temos a temperatura. O início do estado aqui é o estado líquido. Então, sempre que tiver a primeira reta, se começar por líquido, essa distância significa o líquido. Se começasse por sólido, seria toda essa reta sólida. Bom, depois aqui da reta aqui subindo no gráfico, a variação aqui vai permanecer constante. Essa distância do B até o C significa o quê? O líquido aqui, aí do líquido mais o gasoso. Bom, nessa variação aqui, novamente uma reta subindo. Então, essa reta que sobe aqui seria apenas o gasoso. Então, repetindo, líquido, aí a variação aqui constante é líquido com o gasoso, e a outra subida aqui é somente o gasoso. Joelson, Sim, Chico? por que ele sobe, depois fica reto e depois sobe? Então, aqui são os estados da mudança do estado líquido, né, a certa temperatura de 100 graus Celsius, até a quantidade de calorias, até 200 calorias, vai estar o quê? No estado líquido para vapor. Ah, então do B para o C, ele não vai mudar a temperatura, não vai aumentar a temperatura, vai mudar de estado. Isso mesmo, ó, a temperatura permanece constante de 100 graus, né?
É nesse ponto aqui que começa a subir a temperatura, como você está observando e vocês estão observando também, correto? E a primeira pergunta é o quê? Qual é a temperatura de vaporização da substância? Vamos ver então no gráfico o intervalo aqui que corresponde a essa temperatura de vaporização, que é de 100 graus Celsius. Né? É esse intervalo aqui, de mudança do líquido com o gasoso. Segunda questão, qual é o calor latente da mudança de fase em caloria por grama? Bom, a mudança de fase acontece o quê? Do líquido para o gasoso, né? Que é esse ponto aqui. E como nós calculamos a quantidade de calor mesmo? Foi dado a massa, que é 5 gramas, a quantidade de calor, que é 100 calorias, foi dado não, está aqui no problema, olha aqui, ó. É nesse ponto aqui que equivale a 100, tá? 100 calorias. Substituindo na fórmula, então, do calor latente, quantidade de calor 100, que está aqui, que é o intervalo de 0 a 100, certo? Divididos pela massa que o problema deu. Não está no gráfico, está no problema. 100 divididos por 5, vocês irão ter, então, o resultado 20 calorias por grama. Usando a fórmula, olhando no gráfico, você substitui os valores. A terceira questão, ainda usando o gráfico. Qual é o calor específico da substância no estado líquido em caloria por grama em graus Celsius? Bom, o calor específico, lembra da fórmula lá do calor específico, o Czinho pequeno? Aonde que você vai encontrar na fórmula? Está aqui, ó, a quantidade de calor, que é do intervalo do A até o B, aqui é a quantidade de calor, que está no estado líquido, a massa, o problema deu, né? O C, que é o calor específico, nós vamos calcular, e a variação de temperatura que você vai olhar para o gráfico. Ó, aqui não tem um T? Então, o T é de temperatura. Então, substituindo os valores, nós temos a quantidade do A até o B é de 100, tá? Olha aqui, ó. Olha o Q. Está aqui embaixo o Q. O C não foi dado, nós vamos calcular. A massa, que é 5 gramas, o problema deu. E a variação de temperatura nesse estado, olha aqui, a variação do 100 está no zero, né? 100 para zero aqui, a variação, lembra? É temperatura final menos a inicial. 100 menos zero continua sendo 100, por isso que ficou 100. Bom, multiplicando 100 vezes 5 dá 500. Então, a resposta aqui fica 500C, né? O 500 está multiplicando com C, eu vou passar dividindo. Então, vai ficar 100 divididos por 500, que é a mesma coisa que 1/5, né? E calculando 1/5 ou 100 sobre 500, vocês irão obter, depois fazendo as divisões, 0,2 o calor específico, né? Em calorias por grama em graus Celsius. E o último nós vamos fazer no quadro. O último que é o primeiro, tá, Chico? É o segundo probleminha. O segundo problema é o seguinte, vamos fazer todos esses processos mais detalhados agora no quadro. O problema é esse. Um corpo inicialmente sólido, de massa 80 gramas, recebe calor e sofre variação de temperatura, conforme o gráfico. Bom, a primeira pergunta é qual é a temperatura de fusão da substância? Joelson, Sim, que Chico? gráfico é esse? O gráfico já vamos ver, está no quadro, tá bom, Chico? Espera um pouquinho aí. Vamos para a segunda pergunta que vamos utilizar o gráfico. A segunda é qual é o calor latente de fusão do corpo? A terceira, qual é o calor específico do corpo no estado sólido? E por último, a quarta, qual é o calor específico no estado líquido? Nossa, mãe do céu, é tanta coisa, né, Chico? Então vamos ver aqui, Chico. Agora sim o gráfico está aqui no quadro. E esse gráfico, ele está da mesma forma lá que vocês viram em PPs. Na horizontal, a quantidade de calor e na vertical, a temperatura em Celsius. Bom, o corpo está no estado sólido, aqui no ponto onde a temperatura é de 100 graus.
A primeira pergunta é que... Qual que é mesmo, Chico, a primeira pergunta? Qual é a temperatura de fusão da substância? Isso. O que significa difusão? É a passagem do estado sólido para o líquido. E essa passagem do estado sólido para o líquido acontece nesse intervalo aqui, tá? Do B até o C, onde eu vou ter uma temperatura de 200 graus Celsius. Né? Então, como é que eu sei que aqui é mudança de estado? Lembro, sempre que a temperatura, uma reta aqui estiver um estado, aí ela vai estar constante, tá? Que é a mudança de estado de um para o outro. Então, aqui a temperatura de 200 graus, vou até colocar aqui a questão então, tá? 200 graus Celsius, que corresponde ao intervalo do B até o C. Essa é a primeira questão. Bom, a segunda questão, ele está perguntando qual é o calor latente no estado aqui de fusão. Mas, Welson, Sim, Chico? fusão não é mudança de estado? Você falou que era estado? Ixi, é isso mesmo, Chico. Valeu mesmo, tá? Tô ligado, professor. Então tá, vamos substituir então aqui, Chico? Vamos lá. Eu tenho, aonde que acontece essa passagem então? Aqui, né, ó, quantidade de calor, está aqui no gráfico, quantidade de calor na horizontal, do B até o C. 300 menos 100, a resposta é 200. E a massa não está no gráfico, está no problema, né? A massa é de 80 gramas. Então, substituindo aqui 80 no lugar do M, fazendo os cálculos, né? 200 divididos por 80, ou 20 divididos por 8, vai dar a resposta... Quanto que dá mesmo, Chico? Cada pergunta que você me faz, hein, professor? É, né? Peraí. É 2,5. 2,5. Isso, 2,5. Quantidade de calorias, né? De calor, certo? Uhum. E no terceiro exercício, o calor específico. O que vem a ser o calor específico? Foi perguntado nas duas últimas questões. O calor específico no estado sólido e o calor específico no estado líquido. No estado sólido, eu tenho aonde ali no gráfico? O estado sólido está aqui, ó, certo? Então, nós vamos tirar aqui no gráfico, nessa distância aqui onde está a reta. Bom, o que eu preciso? A quantidade de calor, que do 100 a 0, olha aqui bonitinho, aqui, ó, 100, vou substituir, igual a massa o problema deu, que é 80, continua com o mesmo problema. O calor específico no estado sólido eu não tenho, e a variação de temperatura. A variação de temperatura não é na horizontal, né? A variação de temperatura está aqui na vertical. Do A até o B, se vocês prestarem atenção, olha aqui, ó, está aqui essa variação. Então, o tempo final, a temperatura final menos a inicial. 200 menos 100, também a variação vai dar 100. Bom, multiplicando 100 vezes 80, a resposta vai ficar assim, juntinho com o C, né? Vamos lá, fica 8.000 vezes o C. Bom, o que está multiplicando passa dividindo. Então, vai ficar 100, vamos fazer aqui do lado, 100 divididos por 8.000. Não importa se aqui embaixo o número é maior ou menor. O importante é vocês colocarem o número que está com a letra sempre embaixo para fazer a Tem um 0 a divisão. mais ali, professor. Nossa, é mesmo, né? Tem um 0 a mais aqui. Eu estou gostando dos zeros, viu, Chico? E Zero eu na aula, hein? Tô ligado, professor. Eu estou achando que é um 0 à esquerda, viu, Chico? Uhum. Então, vamos lá. 100 divididos por 8.000 vai dar quanto, Chico? É a mesma coisa que 1 por 80. 1 por 80. Que isso vai dar quanto? 1 por 80, professor? Tá bastante complicado, né? Tá difícil. Então, vamos aqui calcular essa divisão aqui. Essa divisão de 100 por 8.000, vocês fazendo aí, vocês vão encontrar esse valor aqui, ó, 0,012 calorias.
por grama em temperatura Celsius, como está ali no gráfico. E por último, no estado líquido. Então, no estado líquido, aqui no gráfico, corresponde isso aqui, ó, tá? Do C até o D. Bom, primeiro vamos ver a quantidade de calor que está do C para o D, que é de 300 para 600, né? Fazendo a subtração deles, você encontra essa variação, que é de 300 calorias, igual a massa continua a mesma, é o mesmo, 80. O calor específico nesse estado líquido ainda não tenho, e a variação de temperatura. Como eu estou no C e no D, que é o líquido aqui, ó, vamos pegar a variação de temperatura que está na reta vertical. Vamos para a reta vertical, aqui está a temperatura em graus Celsius. 300 para 200, né? Fazendo temperatura final menos inicial, nós teremos 100. Então vamos colocar 100 aqui e multiplicar os 100 vezes 80C, e daí vamos ver aqui, 80 vezes 100 dá 8.000C, 300 divididos por 8.000, mais uma vez, Chico, agora dessa vez a cobra vai fumar, viu? 300 divididos por 8.000, que é o C, né? Cortando aqui os zeros, né? Se vocês não têm a calculadora ou se não puder usar, você vai fazer 3 divididos por 80. É fácil, professor, já descobri. Quanto que dá? Dá 0,036, porque é 3 vezes aquele outro resultado. 0,036. Como é calor específico, a resposta continua sendo a mesma. Calorias por grama em temperatura Celsius. Então, os 4 probleminhas aqui, perguntas, foi utilizado o gráfico. Parece complicado, mas é só vocês prestarem atenção o que corresponde à reta horizontal e à reta vertical. Se você sabe o estado, né, o que você vai fazer? Você vai substituir os valores ali de intervalo que tem. Continuando com a aula, vamos ver o que vem a ser dilatação térmica dos sólidos? Sem o conhecimento da dilatação dos sólidos, o homem não conseguiria realizar as grandes obras de engenharia. Calçamentos, ferrovias, pontes e viadutos com centenas de metros, às vezes quilômetros de extensão, sofrem com a dilatação e a contração provocadas pela variação de temperatura. Essas construções não suportariam essas variações se não estivessem preparadas para isso. Aquelas pequenas frestas que vemos nos viadutos não servem apenas para fazer barulho quando os veículos passam. Elas proporcionam uma margem para a dilatação e a contração do concreto. Se não fossem elas, o concreto racharia. O mesmo recurso é usado em calçamentos e ferrovias. Deu para ter uma ideia? Então vamos à definição de dilatação térmica. Os sólidos, ao sofrerem um aquecimento, se dilatam e, ao serem resfriados, se contraem. É por isso, professor, que você falou que o sólido dilata, né, quando aquece, né? Isso mesmo, Chico. É por isso que minha mãe, quando está difícil de abrir o vidro de palmito, ela dá uma esquentadinha. E daí a coisa, parece que a tampa fica maior, dilata, e daí fica mais fácil de abrir. Muito bem, isso mesmo. Esse é o processo que a tua mãe usa ao abrir a tampa ali, né? Então, ela aquece, isso o que acontece? Tende a expandir, a se dilatar, né? E daí fica bem fácil de abrir, ou mais fácil, né, Chico? Bom, e o que vem a ser a dilatação linear? A dilatação linear predomina a variação em uma única dimensão, ou seja, a do comprimento. Então, essa dimensão que vamos ver será depois do intervalo, tá bom? Voltando ao nosso intervalo,
Vamos ver a dilatação linear, como que ocorre? Levando em conta apenas uma única dimensão, tá bom? Vamos ver então aqui, em animação gráfica, como vocês podem observar, nós temos dois canos de mesmo comprimento, de mesma temperatura. Agora, vamos acender aqui um foco de calor no cano de baixo. Vocês podem observar que esse cano irá se dilatar e terá um comprimento final, que é maior do que o inicial. Esse comprimento final menos o inicial é o ΔL, tá bom? Vamos ver então algumas relações entre alguns materiais e como que é, quando aquecido, né, feito essa variação de temperatura. A primeira relação é o seguinte, é a relação da variação de comprimento, que será diretamente proporcional a comprimento inicial. Significa o quê? Que seu comprimento inicial, quanto maior o comprimento inicial, a variação também será maior, certo? Se tem um material de um comprimento, após ser aquecido, essa variação, né, essa dilatação será maior de acordo com o comprimento inicial. A outra relação também é diretamente proporcional, né? A variação também de comprimento, ela é diretamente proporcional à temperatura, a variação de temperatura. Significa o quê? Você tem um material, quanto mais aquecido, quanto mais calor se der nesse material, é claro que o comprimento também irá aumentar, de acordo com o calor dado, certo? Então é diretamente proporcional também à temperatura. E a outra relação, e a última, é que a variação do comprimento depende do material da barra, né? É claro que cada material tem um processo de ou mais rápido de agitação ou menos rápido de agitação, de dilatação desse corpo, né? Então depende do material. Vocês viram na aula passada o calor específico, né, de algumas substâncias. Então, quer dizer que nem todo material, ao ser aquecido, irá se dilatar no mesmo comprimento, tá bom? Após visto essas três relações, Chico... Legal! Isso mesmo, Chico. Então vamos ver como calcular a variação de comprimento, que é o ΔL. Vocês irão multiplicar o Li, o alfa e o ΔT. O que vem a ser essas três incógnitas? O Li é o comprimento inicial, o ΔT é a variação de temperatura, né? Temperatura final menos a inicial, e o alfa, a letra grega, vai significar o coeficiente de dilatação linear do corpo que você está utilizando na sua experiência, aqui nos problemas, tá? Então, cada corpo, cada sólido, ou líquido ou gasoso, terá um coeficiente de dilatação linear, um diferente do outro. Vamos ver, então, no quadro, algumas substâncias. Só que antes de vermos as substâncias, vamos ver a unidade, né? A unidade do coeficiente de dilatação. A unidade do coeficiente de dilatação é o inverso da temperatura. Se é o inverso da temperatura, o que vai acontecer, né? Vamos colocar aqui em cima? Colocando aqui em cima, usando a matemática básica, você invertendo a fração, o expoente se torna negativo. Por isso que vai ficar o símbolo aqui menos 1 graus Celsius, tá? Então a temperatura em Celsius e em cima o menos 1. Significando a unidade do coeficiente na dilatação de um corpo linear. E vamos ver algumas substâncias, então, agora, e com as suas respectivos coeficientes de dilatação. Então, sempre, vocês podem observar que o expoente será negativo, né? Isso significa que ele irá dilatar, não tanto também, né, Chico? Por isso que nós vamos sempre dividir o número ali, como sendo negativo. Nós já vamos ver um exemplo já já. Bom, o chumbo, o coeficiente de dilatação é 27 vezes a 10 a menos 6. E todos estão a 10 a menos 6. Significa o quê? Que a porcelana que vocês têm em casa aí, se vocês tiverem, né, a dilatação dela é muito pequena
ao ser aquecida numa mesma temperatura, né, comparando, por exemplo, com o chumbo. Olha a diferença do chumbo para a porcelana que vocês têm em casa aí, certo? E aqui então, temos o zinco, que é 26 vezes 10 a menos 6, o alumínio 24, o ouro 15, o concreto 12 e a porcelana que já foi dita. Vamos ver um exemplo, então, usando, né, o coeficiente de dilatação para calcularmos. O exercício é esse, Chico, que nós vamos fazer. Você vai me ajudar, né, Chico? Uhum. Então, o comprimento de um fio de alumínio, vamos para o alumínio, é de 40 metros a 20 graus Celsius. O fio é aquecido a 60 graus Celsius. Olha a temperatura, era 20 e foi para 60, né? Bom, o coeficiente de dilatação do alumínio, que vocês viram ali na tabela, estão vendo agora, é 24 vezes 10 a menos 6 graus Celsius elevado a menos 1. A pergunta é? Determine a dilatação do fio. A segunda pergunta, determine o comprimento final do fio. Então, vamos agora calcular, né, a primeira perguntinha. Vamos tirar tudo que é número do problema, substituir na nossa fórmula. Eles querem saber o quê? Eles não, nós, né, Chico? Nós queremos saber qual é a dilatação do alumínio. Bom, foi dado o comprimento inicial do alumínio, é um fio de 40 metros, a temperatura inicial de 20 graus Celsius e a temperatura que está sendo aquecido, final, né, de 60 graus Celsius. O coeficiente aqui do alumínio, vendo na tabela, é 24 vezes 10 a menos 6. Por se tratar do alumínio, vamos pegar o coeficiente dele de dilatação, tá bom? Vamos calcular, então, quanto que esse alumínio se dilatou. Como se calcula, Chico? Lembra aí da fórmula aí? Quanto ele dilatou é o triângulo L, né? O triângulo L, isso, que é quanto que ele se dilatou. Que é a tal da variação do comprimento, é isso? Isso mesmo, Chico. Uhum. Bom, depois vem, então a gente tem que multiplicar o comprimento inicial. O comprimento inicial, que é o LI, vezes a cobrinha lá. A cobrinha, que é a letra grega alfa, vezes o triângulo T, que é a variação da temperatura. Muito bem. Bom, o problema deu o comprimento inicial. O comprimento inicial é de 40 metros, né, que tem o alumínio. Então, vamos substituir aqui. O comprimento inicial é de 40 vezes o coeficiente de dilatação, né, do alumínio, né, foi pego aqui na tabelinha, que é de 24 vezes 10 a menos 6. Então, vamos substituir 24 vezes a 10 a menos 6 e já vamos saber quanto que ele se dilatou, Chico. E por último, a variação de temperatura. A variação de temperatura, sempre temperatura final menos a inicial, certo? Então, vai ficar 60 menos o 20, a variação de temperatura é de 40 graus. Bom, como é uma multiplicação aqui, vamos multiplicar todos os números e vamos deixar só a potência quietinha ainda. Então, vamos multiplicar aqui a variação do comprimento, 40 vezes 40 vezes 24, a resposta vai ser quanto? Então, vamos pegar aqui o 24 vezes o 40, 4 vezes 4, 16, 960, vezes 40, que é a variação de temperatura, né? 6 vezes 4, 24, vão 2, 9 vezes 4, 36, e 2 que foi, 38. Vou abaixar quantos zeros aqui, Chico? 2 zeros. 2 zeros, muito bem. A resposta ficou 38.400 sem usar a potência. 38.000. Ah, professor, então quando tiver a potência, primeiro multiplico todos os números sem potência nenhuma? Isso mesmo. Para ficar mais fácil, você multiplica todos os números sem potência e agora você vai usar a potência. Só que a potência
ela é negativa. Se ela é negativa, na hora de você multiplicar, você vai andar a vírgula, olha aqui, 6 casinhas para a nossa esquerda, tá, Chico? Uhum. Então, vamos andar 6 casinhas? Vamos ver. Aonde que está a vírgula aqui, Chico? Você está vendo a vírgula aqui? Ela está depois daquele último zero ali, né? Isso. Se não tiver vírgula, vocês devem saber que a vírgula sempre está aqui na unidade aqui antes, tá? Então, andando 6 casinhas. 1, 2, 3, 4, 5... E faltou número, né, Chico? Então, o que eu faço? Eu completo com? Zero. 0. Então, vamos colocar um 0 aqui. Se você se perder, coloca um monte de 0. Não tem problema, coloca em enche de 0, se você está com medo. E depois tira, para ter certeza. Olha aqui, ó. Né? Não é isso que vai fazer você errar. Vai fazer errar se não dá a quantidade certa. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Paramos aí. Então, a dilatação daquele alumínio que tinha 40 metros, ele se dilatou 0,0384. Aqui você pode falar apenas o 0,384 na necessidade dos outros zeros. Agora, é metro ou é em centímetro? O problema, o comprimento inicial é em metro. Então, a tua resposta só deve ser em metro. Essa é a primeira pergunta. A última pergunta do problema é, no final, quanto que ficou o nosso fio de alumínio? Né? Quanto? Então, vamos para o B aqui. Eu vou colocar o B aqui, tá, Chico? Essa é a questão A, está respondida. E a questão B, o comprimento final do alumínio. Bom, o comprimento inicial, quanto é que era, Chico? 40. 40 metros. Então, 40 metros mais o que se dilatou. Quanto que se dilatou aqui? 0,038 Tá bom assim. Como estão em metros, né, os dois comprimentos aqui, é só fazer a soma. 40 mais 0,0384 fica quanto a dilatação do alumínio naquela temperatura de 60 graus. Vai ficar 40,0384 metros. Tá bom, Chico? Joelson, Sim. esse é o tamanho que ele ficou no final, é isso? Isso mesmo, Chico. Esse é o comprimento final. A dilatação é esse pouquinho aqui, ó, 0,0384 metros. Somando com o comprimento inicial, vamos ter esse comprimento final aqui. Tá, Chico? Uhum. Vamos ver mais um exercício aqui, então, no nosso monitor, bonitinho, aonde se encontra a seguinte questão. Uma barra de ferro tem comprimento de 10 metros, essa barra de ferro, a 0 graus Celsius. O coeficiente de dilatação do ferro é 12 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. A pergunta é, calcule o comprimento da barra a 20 graus Celsius. Então, essa barra está a 0 graus Celsius, né? Se for aquecida a 20 graus, será que ela vai dilatar alguma coisa, Chico? Eu acho que vai. Então, vamos ver quanto que será dilatado. Vamos lá. Então, foi dado o comprimento inicial, 10 metros, o coeficiente de dilatação, que está aqui, a temperatura inicial, 0 graus Celsius, e a temperatura final é de 20 graus Celsius. Esse coeficiente de dilatação do ferro é 12 vezes 10 a menos 6. Colocando na fórmula, né, a fórmula de dilatação, eu preciso do comprimento inicial, que é 10, vezes o coeficiente de dilatação, que é 12 vezes a 10 a menos 6, vezes a variação de temperatura. E a variação de temperatura eu tenho fazendo o quê? A temperatura final menos a inicial. Por isso que aparece 20 menos 0. Bom, fazendo os cálculos aqui, ó, 20 menos 0, né, vai aparecer o 20. E os outros números, que é 10 vezes o coeficiente de dilatação, vai fornecer 2,4. Da onde que surgiu esse 2,4, Chico?
Bom, eu acho que ele multiplicou todos aqueles números lá e daí diminuiu o coeficiente lá do menos 6. Isso, menos 6 apareceu menos 3 aqui, né? E andando 3 casas ainda para a nossa esquerda, vamos ter esse número pequenininho aqui, a dilatação do ferro, 0,0024 metros. A pergunta é qual o comprimento final, né? Então, o comprimento final é o quê? Vamos lá. É o comprimento inicial mais a variação ali do comprimento. 10 é o comprimento inicial mais a variação do comprimento, que nós achamos, 0,0024. A resposta final, né, a 20 graus Celsius, Chico, o ferro irá ser dilatado, né, no final o comprimento vai ser 10,0024 metros. Uhum. Dilatou um pouquinho, né, Chico? Uhum. Mas dilatou, tá bom? Vamos tentar então resolver a dica de estudo? Vamos ver se vocês conseguirão. Com certeza irão conseguir. Um fio metálico, com o coeficiente desse fio é 1,2 vezes 10 a menos 5, agora não é menos 6, graus Celsius elevado a menos 1. Homogêneo tem a 20 graus Celsius o comprimento de 50 centímetros. Determine a dilatação linear e o comprimento final do fio quando aquecido até 100 graus Celsius. O que vai acontecer? Quanto que ele irá se dilatar? Tá bom? Vocês vão o quê? Vão substituir os valores, né, ali na variação do comprimento e vocês chegarão às respostas. Tenho certeza que o Chico irá tentar fazer, pelo menos, né, Chico? Vamos tentar. Isso mesmo. Então, por hoje, é isso aí, tá? A próxima aula veremos dilatação superficial e volumétrica, mas deixa para a próxima aula, né? Na aula de hoje, complementamos o aprendizado da aula passada, estudando os gráficos de mudança de fase da matéria. Vocês viram hoje fases da matéria, como se procede no gráfico do sólido para líquido e do líquido para o gasoso. E estudamos a dilatação térmica. A dilatação térmica dos sólidos acontece como? O corpo, ao ser aquecido, ele se dilata. Ao ser resfriado, ele se contrai. Além de realizarmos exercício de dilatação linear. Na dilatação linear, vimos que apenas se leva em conta uma dimensão, e é a dimensão do comprimento. E como é que calcula a dilatação linear? É a multiplicação entre o comprimento inicial do corpo, o coeficiente de dilatação do corpo, pela variação de temperatura. Até a próxima aula!